Olá! Na aula anterior foi estudada a descoberta do elétron. Nessa, será visto como a física clássica teve de ter a sua abordagem modificada para tentar explicar fenômenos onde matéria e luz interagem. Um fenômeno que intrigava cientistas era a irradiação do corpo negro. Um corpo branco é aquele que, quando iluminado, reflete toda a luz sem absorver nada. E um corpo negro é aquele que, quando iluminado, absorve toda a luz sem refletir. Uma vez que a energia deve ser conservada, essa energia, absorvida na forma de radiação, era convertida em energia térmica na forma de vibrações nas partículas do corpo. E o mais marcante é que quando a temperatura do corpo chegasse a um certo limite, o corpo começaria a emanar luz, inicialmente vermelha, mas chegando ao ponto de irradiar luz branca, dependendo da luz absorvida e da temperatura do corpo. Na primeira figura, pode-se ver instrumentos de ferro aquecido, onde a ponta, que está a uma temperatura mais alta, é quase branca, e à medida que se afasta da ponta, a temperatura vai diminuindo e com isso a cor fica mais avermelhada ao ponto de emanar cor nenhuma. Tal comportamento pode ser visto de maneira mais pronunciada nas estrelas, uma vez que suas temperaturas podem atingir valores ainda maiores, ao ponto de termos estrelas vermelhas, amarelas, azuis ou mesmo brancas. A cor da estrela está relacionada a fatores como a temperatura da estrela, os tipos de reação química que estão acontecendo nela, a idade, entre outros. E essa cor é consequência direta do máximo no comprimento de onda de emissão de luz em relação ao espectro visível. Trabalhar com cores seria uma relação bem direta se não fossem duas definições que vêm da fotografia: temperatura de cor e se a cor é quente ou fria. Na figura da direita pode-se ver o rótulo de duas lâmpadas, uma indicando uma luz fria e temperatura de cor 6.500 Kelvin e a outra uma luz quente de temperatura de cor 3.000 Kelvin. A temperatura de cor é a temperatura de um corpo negro correspondente àquela tonalidade de cor. Porém, a cor ser quente ou fria está relacionada à posição do máximo de emissão e o quão perto ele se encontra da região do infravermelho, que é a responsável pelo calor. Na imagem das estrelas, a estrela vermelha possui um máximo de emissão perto de 7.000 angstrom e uma temperatura de 2.500 Kelvin. A estrela azul possui uma temperatura de 18.000 Kelvin e um máximo próximo a 3.500 angstrom. Dessa maneira, a cor azul tem uma maior temperatura, mas está mais longe do infravermelho, então a luz azul seria uma luz mais fria. E a estrela vermelha teria uma menor temperatura, porém uma cor mais quente por estar mais perto do infravermelho. A radiação do corpo negro teve uma expressão matemática encontrada empiricamente, a lei de Wien. Tanto a potência da luz emitida como o comprimento de onda máximo da emissão são função da temperatura do corpo. Porém, por ser empírica, não existia nenhum embasamento físico para explicar o porquê disso. Quando se tentou aplicar a física clássica a este problema, a equação encontrada foi a da lei de Rayleigh-Jeans, que até concorda com os resultados experimentais para altos valores de comprimento de onda. Porém, à medida que o comprimento de onda diminui, a lei de Wien chega a um máximo e cai novamente a zero, enquanto a lei de Rayleigh-Jeans tende ao infinito. A consequência disso seria que todos os corpos emitiriam luz espontaneamente a qualquer temperatura. Como corrigir isso? A proposta de Max Planck foi considerar que a luz não seria algo contínuo, como considerado pela física clássica, mas sim algo discreto. Os pacotes individuais de luz seriam ditos quanta, e os fótons, a energia de cada um desses pacotes, seria proporcional à frequência da luz, com a constante de proporcionalidade sendo h a constante de Planck. No que isso implicava para a irradiação do corpo negro? Em altos valores de comprimento de onda, os quantas são pequenos, sendo possível somar vários deles e ter um efeito próximo à continuidade. Assim, a física clássica se aproxima do experimental. Com a diminuição do comprimento de onda, tem-se um aumento na energia dos quanta, porque a frequência aumenta, e assim um aumento na quantidade de energia emitida. Porém, chega-se a um ponto onde a energia de cada quantum é tão grande que, apesar de individualmente eles carregarem mais energia, a quantidade de quanta emitidos diminui por cada um requerer uma alta energia. E assim a curva tende novamente a zero, tal qual o comportamento dos resultados experimentais.
A questão 3 trata da ideia de quantização da energia. Ela diz que a luz ultravioleta pode quebrar ligações carbono-carbono em materiais biológicos e pergunta o maior comprimento de onda capaz de quebrar uma ligação carbono-carbono típica. O primeiro passo é determinar qual a energia de uma única ligação carbono-carbono. Como o valor dado de energia foi para 1 mol de ligações, faz-se uma regra de 3, onde o número de Avogadro está para a energia de 1 mol de ligações, assim como uma ligação está para uma certa energia E. Descobre-se que esse valor é igual a 5,78 vezes 10 a menos 19 joules. Quando se fala em interações da luz com a matéria, por motivos que serão estudados mais à frente, a energia necessária para o processo deve ser absorvida de uma única vez. Além disso, quando se fala em maior comprimento de onda, deve-se lembrar que energia e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Desse modo, o maior comprimento de onda é obtido quando se tem a menor energia possível. Essa energia acontece quando a energia da ligação é igual à energia do fóton. Colocando os valores na expressão e rearranjando para se determinar o comprimento de onda, deve-se lembrar de checar todas as unidades. Encontra-se o valor de comprimento de onda igual a 3,44 vezes 10 a menos 7 metros, que é igual a 344 vezes 10 a menos 9 metros, que por sua vez é igual a 344 nanômetros. Uma vez que a faixa do visível é entre 380 e 780 nanômetros, é comum encontrar-se, tanto nos enunciados como em respostas das questões, a escala de comprimento de ondas sendo dada nessa faixa. Na quarta questão, uma lâmpada é capaz de produzir 32,8 watts de potência com um comprimento de onda de 6,5 micrômetros e pergunta quantos fótons são emitidos em 1 minuto. Se inicia calculando a energia de cada fóton, lembrando de converter o comprimento de onda de micrômetros para metros, encontra-se 3,06 vezes 10 a menos 20 joules. Como watts é joule por segundo, a lâmpada produz em 1 segundo uma quantidade de energia igual a 32,8 joules. Para se encontrar quantos fótons isso equivale, faz-se uma regra de 3. Obtém-se 1,07 vezes 10 a 21 fótons e, finalmente, faz-se outra regra de 3 para descobrir quantos fótons são emitidos em 1 minuto. Encontra-se 6,44 vezes 10 a 22 fótons. Na quinta questão, uma solução de naftaleno é irradiada com um feixe de luz. Uma parte das moléculas absorve essa luz e emite de volta uma quantidade igual a 15,5 joules em um comprimento de onda igual a 349 nanômetros. E pergunta se a porcentagem de moléculas que emite um fóton. Começando pelo cálculo da energia de um fóton, encontra-se 5,70 vezes 10 a menos 19 joules. A seguir, faz-se uma regra de 3 para descobrir quantos fótons são necessários para ter o total de energia igual a 15,5 joules, encontrando-se 2,72 vezes 10 a 19 fótons. Para se descobrir a quantidade de moléculas que existiam no total, parte dos valores de concentração e volume da solução, encontrando-se 5 vezes 10 a menos 4 mol de naftaleno na solução, e com uma regra de 3, onde o número de Avogadro está para 1 mol, assim como a quantidade de moléculas está para 5 vezes 10 a menos 4 mols, encontra-se o total de moléculas de naftaleno, sendo ele 3,01 vezes 10 a 20 moléculas. Finalmente, para descobrir a porcentagem de moléculas que emitiram fótons, lembrando que cada molécula emite um fóton, encontra-se um total de 9,04%, depois de feita uma nova regra de 3. Na sexta questão, é dito que uma transição de energia do bário possui energia igual a 3,60 vezes 10 a menos 19 joules, e pergunta-se o comprimento de onda da transição, bem como a cor correspondente a esse comprimento de onda. Substituindo os valores na fórmula da energia do fóton, encontra-se que o comprimento de onda é 552 nanômetros e, observando as regiões do espectro visível, pode-se ver que esse comprimento de onda está na cor verde. Mesmo tendo sido possível deduzir uma equação que justificasse a irradiação do corpo negro, a quantização da energia ainda foi, durante algum tempo, uma ideia radical demais e de aceitação limitada. Ainda mais, o próprio Max Planck
tentando reatar suas conclusões com a física clássica, colocava dúvidas sobre a teoria, chamando-a de um artifício matemático. Porém, em 1905, Einstein usou a quantização da energia para explicar o então indecifrável efeito fotoelétrico, no qual um metal, quando iluminado, poderia gerar uma corrente elétrica, porém apenas quando iluminado com uma luz de um certo comprimento de onda determinado, o chamado comprimento de onda crítico. Se a luz fosse algo contínuo, qualquer comprimento de onda poderia, com o passar do tempo, acumular energia o suficiente para realizar a ionização do metal e subsequente geração de corrente elétrica. Mas isso não era observado. A explicação dada por Einstein seria que, para que a ionização ocorresse, o elétron a ser perdido pelo metal deveria receber toda a energia de uma única vez na forma de um fóton, e que qualquer energia excedente para esse processo de ionização seria convertido em energia cinética para o elétron emitido. Tomando como exemplo o potássio, quando ele é irradiado com uma luz de 700 nanômetros de comprimento de onda, não há emissão de elétrons. Quando a luz tem comprimento de onda de 550 nanômetros, os elétrons são ejetados com uma velocidade de 2,96 vezes 10 a quinta metros por segundo. E quando a luz usada tem comprimento de onda de 400 nanômetros, a velocidade do elétron ejetada aumenta para 6,22 vezes 10 a quinta metros por segundo. Quando se faz um gráfico da energia cinética do elétron ejetado em função da frequência da luz, esse gráfico é linear. A equação da reta pode então ser rearranjada para adquirir a forma da equação apresentada anteriormente, onde a energia do fóton é a soma da energia de ionização do metal mais a energia do elétron ejetado, ou a energia antes do processo de ionização deve ser igual à energia depois do processo de ionização. A sétima questão afirma que a energia de ionização do sódio é 496 kJ por mol e quer saber o comprimento de onda máximo para que a ionização do sódio ocorra. Lembrando que o comprimento de onda máximo equivale à energia mínima e que a menor energia é aquela onde a energia do fóton é igual à energia de ionização. Inicia-se então calculando a energia necessária para ionizar apenas um átomo de sódio, resultando em 7,97 vezes 10 a menos 19 joules. Usando esse valor na equação de energia do fóton, encontra-se que o comprimento de onda é 249 nanômetros. A questão 8 pede o valor de energia cinética e a velocidade do elétron ejetado, fornecendo os valores de comprimento de onda, de radiação e ionização para o césio. Fazendo o cálculo da energia do fóton com o comprimento de onda de radiação, 450 nanômetros, encontra-se 4,42 vezes 10 a menos 19 joules. O comprimento de onda crítico é o comprimento de onda da luz com energia de fóton igual à energia de ionização. Para o bário, isso ocorre em 660 nanômetros, o que significa que a energia do fóton é igual a 3,01 vezes 10 a menos 19 joules. E dessa forma, a energia do fóton de 450 nanômetros é igual à energia do fóton de 660 nanômetros mais a energia cinética do elétron ejetado. Usando os valores encontrados anteriormente na fórmula, encontra-se que essa energia cinética deverá ser igual a 1,41 vezes 10 a menos 19 joules. Sabendo que a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, pode-se usar esse valor de energia cinética para encontrar a velocidade, 5,56 vezes 10 a quinta metros por segundo. A questão 9 fornece os resultados de 3 experimentos de efeito fotoelétrico e, como primeira pergunta, pede para relacionar os resultados ao respectivo comprimento de onda. Como a energia de ionização é um valor fixo para o elemento, quanto maior for a energia do fóton, maior será a energia cinética do elétron ejetado. E como o comprimento de onda é inversamente proporcional à energia do fóton, o fóton com maior comprimento de onda terá o pior resultado e o fóton com menor comprimento de onda terá a maior energia cinética. Assim, pode-se concluir que no experimento A, como não houve ejeção de elétrons, deve ser correspondente ao fóton de menor energia, 700 nanômetros. No experimento B, onde existe o maior excesso de energia e, com isso, a maior energia cinética, foi usada a luz de 400 nanômetros, e no experimento C,
que teve a energia cinética intermediária, foi usada a luz de 550 nanômetros. A seguir, é pedido para se calcular a energia de ionização do metal. Para isso, deve-se escolher um dos comprimentos de onda onde foi observada a ionização, 400 ou 550. Escolhendo 550 nanômetros, por exemplo, pode-se determinar a energia cinética, começando pela energia do fóton de 550 nanômetros. Substituindo na fórmula, encontra-se 3,61 vezes 10 a menos 19 joules. Para a energia cinética, que foi dada em kJ por mol, pode-se fazer a regra de 3 para determinar a energia de um único elétron, encontrando-se 3,99 vezes 10 a menos 20 joules, e substituindo na fórmula do efeito fotoelétrico, encontra-se que a energia de ionização é de 3,21 vezes 10 a menos 19 joules.